De volta mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E o Pedro Andrade, namorado de Sandy, responde após Lucas Lima ter postado chorando depois de viagem da Sandy com o Pedro Andrade na Itália, onde eles foram nos mesmos lugares que a Sandy foi várias vezes com o Lucas no passado. Eu comentei no vídeo anterior o que fontes contaram, que o Lucas achou que foi bastante insensível da parte da Sandy, né? Muita gente falando, mas o Lucas pediu divórcio. Não, ele oficialmente pediu divórcio para não pegar mal para a Sandy. Ele deu uma colaboração para a Sandy, não é? Não que ele realmente queria terminar o relacionamento, mas óbvio, entraram num acordo, terminaram, não é? Pagaram aquele mico lá no Altas Horas, cantando areia junto depois do término do relacionamento, mas é óbvio que o comportamento da Sandy indo nos mesmos lugares que ela ia com o Lucas deixou ele chateado, e ele postou uma postagem dizendo que a gente não controla, a gente não sabe o que acontece, que ninguém sabe o que aconteceu, ficaram mágoas, ficaram resíduos, e às vezes ele simplesmente chora, reconhece a tristeza e segue em frente. E o Pedro Andrade, assim que o post do Lucas ganhou uma grande repercussão, fez uma postagem falando de quê? Falando de felicidade. E a Sandy foi lá e deu uma curtida. Muitos fãs entenderam como uma grande provocação para o Lucas, até porque este texto que vocês estão vendo aí no lado é um longo texto. Ele faz alguns textos assim reflexivos, que ele é meio coach, sabe? Inclusive, fontes mandaram para mim aqui falando a respeito desse lado coaching dele, mas focando no texto. Ele diz que a felicidade é coisa simples. A começar do videozinho que ele posta lá, de um garotinho falando em italiano, veja só, em italiano, onde ele estava com a Sandy na Itália. O garotinho falando que só queria ter uma namorada e tal, uma coisa simples a felicidade. E ele diz que felicidade é isso, é a simplicidade das coisas. E ele diz que nós temos que sustentar o chão que a gente pisa. Dentre várias outras mensagens, basicamente dizendo isso, que não devemos sofrer, que não devemos ficar sofrendo pelo que passou, mas olhar adiante, mandando aquela direta, aquele recado para o Lucas Lima. Fãs interpretam como se não fosse a primeira vez que ele debochasse de desabafos de Lucas Lima. Inclusive, fontes me mandaram aqui no Instagram outras situações aonde o Lucas fez uma propaganda do chocolate Hershey's e no dia seguinte o namorado da Sandy fez um post criticando chocolates da indústria, industrializados, inclusive citou a Hershey's. O Lucas fez um post bonito sobre o mês de maio que ele viveu, dos desafios que ele tem enfrentado, não é? Com uma música do Engenheiros, que a família Lima gravou, e o médico no dia seguinte faz um textão sobre o mesmo assunto, mas com Salvador Dali na capa, parecendo que está competindo. E o detalhe é que ele é meio coach, e vários posts dele já foram criticados também por ser aparentemente pseudociência, em que ele falou sobre corante vermelho causar TDAH, que teria sido copiado de um secretário de saúde dos Estados Unidos, mas que teria sido feito com chat GPT. Outro que ele falou de flúor prejudicar o QI de criança. Foi bastante criticado também nos comentários. Então mais uma provocação. E esse texto foi curtido pela Sandy. Eu vou aqui no texto para a gente mostrar aqui alguns detalhes para vocês verem como realmente tem muito assim de indireta esse tipo de mensagem dele. Porque não é à toa. Justamente após o post do Lucas Lima, né, ter viralizado. Afinal de contas, né, ficou muito evidente qual foi a intenção do Lucas Lima. Mas a postagem aqui, olha, do Pedro Andrade no Instagram, onde ele posta o vídeo desse menininho. O vídeo do menininho não interessa muito, porque basicamente ele está falando que a vida dele feliz seria uma vida do cotidiano com uma namorada, né? Mas o Pedro Andrade diz talvez ter uma bela vida não seja colecionar dias perfeitos. Olha, justamente o que o Lucas disse, que estava passando um dia difícil. Nem empilhar medalhas para caber nos olhos do mundo. Olha só, como se o que o Lucas fala, né? Aquela sensação de que o que você construiu ruiu.
a mensagem, ele diz, ó, sobre o casamento, né, da Sandy, que não existe mais com o Lucas. Seja quem sabe sustentar o seu passo quando o chão treme e seguir com o que resta nas mãos rumo ao desconhecido. Veja só, né, o Lucas dizendo que estava lavando louça e chorando. Olha como ele é debochado, Pedro Andrade, né? Talvez seja saber rir de si mesmo, mesmo na manhãs em que o café cai no chão e a paciência escorre junto. Permitir sentir, sem anestesias, a dor, o medo, a alegria, a dúvida, o vento e o rosto. Como se ele estivesse dando conselho, sabe, para o Lucas Lima. Talvez uma bela vida seja feita de encontros imperfeitos, de que alguma forma nos transformam. Seja olhar para trás e rir das cicatrizes. Ai, ai, ai. O Lucas fala que deixou sequelas. Que deixou sequelas. Ele vê lá a Sandy com o Pedro Andrade. Deixou sequelas. Ele diz... cadê? Rir da cicatriz, agradecer por ter amado, pelos tropeços, por ter recomeçado, mesmo todo remendado. E por aí ele continua nessa linha. Olha que deboche. Todo remendado, aliás, vou botar até na capa de vídeo isso. Todo remendado e rir das cicatrizes. Né? O texto continua, vocês estão vendo aí do lado, mas definitivamente ele termina dizendo, né? E ter o peito aberto o bastante para caber o mundo e delicado o suficiente para caber a si mesmo, como quem entende que dentro de cada também mora o infinito. Né? As viagens dele aqui. E a Sandy vai lá e curte. Então, para vocês verem aí, né? Como, segundo as informações, ele está muito mais ligado no que o Lucas Lima faz ou deixa de falar, o que prova que é realmente sobre a Sandy. Nós vamos continuar acompanhando. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.